Nós vemos assim a ansiedade sendo devastadora na tomada de decisão das pessoas, e a eleição tem tudo a ver com isso, porque quando eu voto em um candidato que eu sei que tem uma política para a saúde mental, isso de certa forma traz uma tranquilidade. Quando eu quero ir para uma faculdade, eu sei que eu voto num agente público que tem uma bandeira forte com a educação, talvez isso me traga uma tranquilidade. Agora, quando eu tenho incertezas e eu não vejo posicionamentos de agentes públicos, isso sim pode ser um gatilho para manter as ansiedades e as angústias. Veja você, né, Márcio, quando não se fala quais serão as políticas para a saúde mental, para um familiar que tem alguém com uma esquizofrenia, com uma depressão grave, ele fica naquele receio. Será que eu vou receber o medicamento do governo? Será que vai ter o CAPS funcionando? Será que eu vou ter médico na hora que eu preciso? Então tem tudo a ver eleições com saúde mental, porque depois podem ser 4 anos de ansiedades, de angústias, de insônia. Então, exercer o seu direito, né, de votar, isso que eu acho que é a grande nobreza que o Brasil nos oferece, Márcio. Independente de você ser uma pessoa muito humilde ou uma pessoa extremamente abastada, o teu voto tem o mesmo valor. E o teu voto pode ser algo que te ajude nos teus projetos de vida, no sentido de cobrar, Márcio. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente parar e pensar um pouquinho, todos nós às vezes esquecemos de quem nós votamos há 4 anos. Né? Então, quando nós deixamos de participar, os outros fazem a história da nossa vida. E nós temos que fazer a história protagonistas dela. Agora, Kleber, dá para se dizer que, dependendo de como reage aquele em quem você votou, eleito ou não, você se enxerga nele? Eu penso que sim, Márcio. Eu acho que a gente busca pessoas que, de certa forma, nos trazem segurança em aspectos da nossa vida. Se eu vou votar num candidato que tem uma bandeira de educação, talvez me traga uma tranquilidade. Para quê? Para que eu tenha projetos direcionados à educação. Quando eu vejo poucos agentes públicos não falando sobre saúde mental, Márcio, e eu vejo o sofrimento, um exemplo de profissionais da área de saúde, os últimos estudos agora mostraram assim, o crescente assustador. Nós passamos aí de 12, 15 para mais de 35% de depressão em profissionais da área de saúde. Nós passamos em torno de 10, 12 também de ansiedade, para mais de 30% das pessoas com ansiedade. E onde eu tenho ansiedade, onde eu tenho angústia, onde eu tenho depressão, eu tenho sofrimento, eu tenho dificuldade de tomada de decisões, eu tenho um risco maior de doenças clínicas. Então veja você o quanto às vezes eu não ter um candidato que possa dar uma certa tranquilidade em necessidades que a população em geral tem, Márcio. Eu sei que a gente tem que pensar segurança pública, educação, mas eu trago a bandeira da saúde mental porque é o que eu vivencio no dia a dia vendo pessoas com o seu sofrimento sem muitas perspectivas e isso sendo gatilhos para a ansiedade. Agora eu vou perguntar assim, de maneira, se é que dá para se dizer assim, de maneira psiquiátrica. O que acontece nas campanhas eleitorais é um verdadeiro absurdo. Freudiana. É um verdadeiro absurdo, Kleber. O que acontece nas campanhas eleitorais? Nas campanhas eleitorais, os candidatos vêm e falam o que querem. E depois não fazem aquilo que falam. Eles não cumprem a palavra que empenharam. E aí chega a próxima eleição. E aí eles vêm e falam de novo e a gente acredita de novo. Isso é mais ou menos que... Eu não sei se você, se sou só eu ou se muitas pessoas são assim. Quando está frio, eu sei que está frio. Eu não consigo me lembrar como é que é calor. Quando está calor, eu sei que está calor. Eu não consigo me lembrar como é que está frio. Aí dá para se dizer que o ser humano é assim e os políticos vão poder continuar falando o que querem na campanha eleitoral, prometendo qualquer coisa que depois não vão cumprir, e depois eles não cumprem, na próxima eles vêm e prometem novamente a mesma coisa que não vão cumprir, e a gente acredita neles de novo. Isso é do ser humano? Márcio, a gente pode pensar, né? O Marcílio está aí também, eu acho que ele foi muito claro na questão do Freud também, né, Marcílio? Eu vejo que a campanha é a famosa dança do acasalamento, né, Márcio?
Eles têm um comportamento extremamente sedutor, têm um comportamento extremamente receptivo com as pessoas, extremamente solícito, né? E a dança do acasalamento. Depois que tem eleição, não é um comportamento de todos, tá, Márcio? Mas habitualmente, né, a gente acaba tendo muita dificuldade de acesso a agentes públicos. Outros não. Outros têm um perfil assim muito municipalista, muito participativo das decisões das comunidades, mas habitualmente o que acontece é isso. E se nós pararmos para pensar que depois da eleição nós deveríamos exercer o nosso voto e não na eleição, e aí eu acho que é isso que acaba acontecendo. Por mais que um agente público diga, não, eu vou sim trazer aqui para vocês mais um clínico geral aqui que vocês precisam, eu vou levantar essa bandeira. Nós precisamos depois nos posicionarmos, porque senão, Márcio, como você falou, vem as justificativas. Ah, eu não consegui médico porque tá difícil de vir para o interior. Ah, eu não consegui médico porque não tem nenhum incentivo. E a gente aceita essas justificativas que não são para nós, são para eles. Médico tem. Existem formas de trazer? Existem. Existem programas para trazer? Existem. Então, a população teria que entender isso, que o momento da eleição é um momento de sedução. E se fala aquilo que é bom para os ouvidos, mas muitas vezes não se mostra o que é a realidade. Mas depois da eleição, nós colocamos um óculos escuro e não um óculos de grau para enxergarmos melhor, né, Márcio? Agora, então, mais o ser humano então, dá para se dizer que a campanha eleitoral é uma dança do acasalamento. E que isso nunca vai mudar. No princípio, muda a partir do momento que nós mudarmos, né, Márcio? Muda a partir do momento que nós nos posicionarmos. E eu digo isso, Márcio, não eu como médico, você como CIO do Grupo T de Comunicações, o Marcílio como um grande comunicador, mas muda como nós, pessoas, brasileiros, cobrarmos o que nós precisamos, Márcio. Né? Aqui, com todo respeito, né, Márcio? Eu fico pensando, quando eu vejo assim, um agente público dizendo, eu tô levando para o município de vocês 2 ambulâncias, eu tô levando um caminhão de lixo. Márcio, ele não comprou com o dinheiro dele, ele comprou com o nosso dinheiro. Então ele não fez mais do que a obrigação dele de prestar contas onde está indo o nosso dinheiro, os nossos altíssimos encargos. Né? Agora, se um político é assim, não, eu comprei com meu dinheiro uma ambulância, então ele está dando uma ambulância. Não, ele está direcionando um investimento que nós fizemos através de impostos. Então, por isso que nós temos sim que cobrar. E, Márcio, o que eu acho que é o mais importante, com todo o respeito aos ouvintes do Grupo T de Comunicações, aos ouvintes da Lagoa Dourada, pense num contexto de comunidade, não de individualidade, Márcio. Quando eu chego para um agente público sozinho e peço, um exemplo, um calçamento, um asfalto na frente da minha casa, e eu dificilmente vou conseguir. Quando eu junto a comunidade, a associação de moradores, e vou até o agente público e falo assim, a associação precisa de um calçamento, a associação necessita desse asfalto, eu consigo ter muito mais força. Então, o Brasil, Márcio, nós precisamos aprender, eu acho que isso é muito importante, a cultura do cooperativismo, Márcio. Né? Quando várias pessoas se unem com o mesmo intuito e buscando a melhoria da comunidade, nós temos uma força muito maior. O povo brasileiro, né, Márcio, é igual um touro num cercado, não sabe a força que tem. E o voto é a nossa força, é a nossa representatividade. Então, o que eu me entristeço, né, Márcio, quando eu vejo pessoas se desrespeitando em momento de eleição, né, pessoas se posicionando num ativismo assim, desrespeitoso, agressivo, isso é muito ruim. Porque, vamos ser sinceros, Márcio, você conhece vários agentes públicos. A gente acha que eles não sentam para conversar, para jantarem juntos. Enquanto os seus cabos eleitorais se desrespeitam, acabam se degladiando, eles acabam tendo uma convivência respeitosa. Se eles têm uma convivência respeitosa, por que eu, como um cabo eleitoral, não devo ter também uma convivência respeitosa? E é isso que afeta a saúde mental das pessoas, quando as pessoas se posicionam em extremismo. Não, a pessoa já não dorme, a pessoa quer impor o seu direito. Eu não vejo a hora de passar a eleição, principalmente em grupo de família, né, Márcio? Que começa aquelas piadinhas, porque eu sou desse, eu sou daquele, né? Cada um tem o seu direito, né? Eu não sou um agente público, eu não tenho pretensão política nenhuma, né? Eu sou um simples eleitor brasileiro, Márcio, mas eu vejo muitas divergências, muita desavença no próprio consultório por políticas. E isso vai agregar em que aspecto? Mas pode prejudicar em inúmeros aspectos a saúde mental. Kleber, não sei se você teve a oportunidade de assistir o debate de ontem, né? Mas já que a gente está falando aqui de ansiedade, a gente está falando aí dessa parte psicológica,
Se você viu, eu gostaria que você fizesse um resumo aí, porque, assim, você acha que o que aconteceu ontem ali foi um desequilíbrio de praticamente quase que todos os candidatos? Não todos, né? Alguns ali estavam mais equilibrados. Mas, enfim, ou foi tudo já pensado, foi tudo cena, foi tudo uma interpretação? Porque dá a entender que aquelas pessoas que a gente vota, confia, que são pessoas que estão lá para comandar, que elas tenham principalmente o bom senso, né, Kleber? Que elas tenham uma centralidade, que elas sejam calmas, pacientes. Mas o que a gente vê nos últimos debates nem sempre é isso. Agora eu pergunto para você, isso daí é a ansiedade que bate aí nos candidatos, que não tem essa centralidade, ou isso aí é tudo ensaiado e a gente tem que engolir com farinha? Marcílio, ontem o que eu assisti às 10h30 da noite não foi um debate, foi um combate, né, Marcílio? Né? É. Teve de tudo naquele combate. Eu vejo assim, Marcílio, eu acho que ali é uma estratégia de venda, né? Ali é uma estratégia de marketing. Ali eles têm toda uma orquestração por trás para justamente compreender quais vão ser os assuntos que o outro candidato vai falar, o que ele poderia falar, o que ele tem de, teoricamente, de brecha que a pessoa poderia entrar nesse assunto, o que ele tem de qualidade que as pessoas não vão enaltecer, ele precisa falar. Então, eu acho que ali tem sim uma estratégia, tá? Que é importante, tá, Marcelo? É importante porque senão a gente sabe que uma fake news nada mais é do que uma news, uma notícia que é falada várias vezes e é uma mentira, se torna uma fake news. Então, esse momento, eu acho que é para justamente desmentir, deixar claro o que aconteceu. Eu acho que houve sim posicionamentos importantes, né? Por mais que foi desrespeitoso, mas as pessoas acho que não esperam muito num debate. O que ele vai falar para a educação? Porque como o Márcio falou, eles vão falar que vão construir mais 28 escolas, vão aumentar a frota da polícia. As pessoas estão cansadas de ouvir isso, mas talvez as pessoas querem ver o posicionamento, a postura, o respeito, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito de escutar o Marcelo Almeida. O Marcelo Almeida fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, que cada função tem a liturgia do cargo. Então eu vou ver o posicionamento de um candidato, eu vou ver o posicionamento do outro candidato, eu vou ver a forma como ele argumenta, a segurança que ele fala, a verdade no que ele diz, né? A forma que ele olha para a câmera, né? A segurança dele não transpira, não fica olhando para os lados. Então, eu acho que o debate traz muito isso também, da postura de um agente público, né? Eu achei que teve aspectos importantes ali, mas o que eu queria pedir muito, né, Marcílio, que as pessoas no domingo, né, pensassem numa coletividade, o que é o melhor para minha comunidade, né? O melhor para mim é ganhar na Mega Sena sozinho, mas isso não vai acontecer, né? Mas agora, se a minha comunidade junta conquistar melhorias para o bem-estar, para a saúde mental, para a educação, para a segurança, né? Isso é importante. Então, acho que esse processo de debate é justamente para entender a segurança e, principalmente, né, a transparência. O candidato que responde o que lhe é perguntado, o candidato que não desvia, porque todos nós temos as nossas histórias, né? De momentos alegres, de momentos tristes, de momentos certos, de momentos errados, mas como eu me posiciono nessas situações, eu acho que isso é muito importante. Kleber, você falou lá que a eleição é a dança do acasalamento. E a tal da dança do acasalamento, ela serve para Gostou, Márcio? ela serve para qualquer coisa. É muito interessante, porque você vai dizer, não, porque o homem vai e se arruma, tal, porque ele está interessado na mulher tal, ou a mulher se arruma, ajeita, briga com as amigas porque está interessada no outro lá. Não é só o homem. Bicho é assim, passarinho é assim, provavelmente qualquer ser vivo tem essa mesma, porque na realidade, no fundo, é uma perpetuação da espécie, né? Isso vem no DNA de do ser vivo. Ele precisa se perpetuar para ter certeza que senão vai acaba amanhã, daí fica sem nada. Isso faz parte da... Agora eu não sei de quem, se é que tem, ou de quem criou isso tudo, é uma coisa fantástica. E eu pergunto para você, como é que o Freud explica a tal da dança do acasalamento? Pobre Freud, deve estar se remoendo numa hora dessa lá no túmulo, viu, Márcio?
Até eu queria compartilhar com os ouvintes da Lagoa Dourada, agora dia 12, Márcio, eu vou estar em Viena, no Congresso Europeu de Psicofarmacologia, que é um congresso bem nobre, bem importante, e Viena é terra do Freud, eu não conheço Viena e vou ter o privilégio de conhecer a casa do Freud, a clínica onde ele trabalhava, né? O Freud, ele veio, eu acho que a dança do acasalamento, Márcio, não é ruim, não é ruim. A dança do acasalamento é a possibilidade de uma aproximação. Não quer dizer que ela tenha um momento de perda de respeito, né, de passar do limite, mas é um momento de aproximação. Quando eu tenho um agente público que vem até a minha casa e vem até a minha comunidade, eu acho que isso é muito nobre. Então a dança do acasalamento não é ruim. Ruim é quando eu aceito, né, esse casamento depois da dança do acasalamento e no outro dia já tem uma separação. Isso é ruim. Então, as pessoas, é importante nós compreendermos que a dança do acasalamento nos aproxima dos agentes públicos e nós precisamos estar próximos deles, para nós termos uma possibilidade de conversa, de questionamento, de conhecer melhor, né, Márcio? Eu acho que isso é a proposta da dança do acasalamento. E quando nós falamos em dança do acasalamento, nós falamos mais nesse mecanismo de sedução mesmo que existe. É o processo eleitoral, a sedução. Agora, eu posso ou não aceitar. O que eu não posso, né, Márcio, é desrespeitar. Quando eu vejo que tem uma dança do acasalamento e eu saio desrespeitando, isso é muito ruim, Márcio. E tem um ponto agora que eu me lembrei, que é importante que os pais, né, compreendam. Nós somos o primeiro e mais importante modelo para os nossos filhos. O Freud já dizia isso. Então, toda a nossa postura perante um processo eleitoral, todo o nosso comportamento, porque se eu estou desrespeitando, desqualificando uma pessoa, não é um candidato, é uma pessoa que tem família, que tem funções, eu posso estar mostrando para o meu filho que ele tem o direito de desrespeitar também as outras pessoas. Então é importante esse posicionamento. Quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo, eu não preciso desrespeitar. Eu posso questionar, eu posso perguntar, eu posso argumentar, eu não preciso desrespeitar. Porque o que é preocupante, né, Márcio, é esse posicionamento extremista, tanto da direita, da esquerda, do centro, para trás, para frente, independente, tá, Márcio? Mas é essa postura, o modelo que os filhos presenciam. E nós sabemos hoje, né, Márcio, que nós estamos observando uma geração com uma ansiedade muito grande na adolescência e o posicionamento familiar pode aumentar ou ajudar a reduzir a ansiedade. Então é importante a nossa postura perante situações presenciando ou participando dessa dança do acasalamento, que não é ruim, é necessária, mas a nossa postura que precisa ser avaliada em alguns momentos. Agora, de qualquer maneira, é interessante isso, né, Kleber? Aquele que pretende, que nem é ainda hoje, mas que pretende ser político e vai participar de futuras eleições, não de agora, mas de futuras eleições, pode ficar tranquilo, que dá para... Sempre vai ter essa parte boa do negócio, que é a parte da campanha. Sabe mais que eu estava dando aqui enquanto vocês estavam falando, dei uma pesquisada aqui, e não é que no estudo da psicologia, da psique humana, tem muitos estudos que falam sobre isso, que você citou aí a dança, que o Kleber também estava falando, a dança do acasalamento. Desde os primórdios da humanidade, a dança se faz presente na vida do ser humano. Talvez seja a mais antiga forma de manifestação de que se tem notícia entre os humanos. No mundo animal, né, também, inúmeras espécies que utilizam a expressão do corpo para a conquista, o acasalamento e para a luta. Viu? Eu não tinha lido, mas né? Eu pensei nisso justamente na questão de relacionamentos, né? A dança do acasalamento, ela existe, né? A dança do acasalamento, Márcio, para compartilhar com os ouvintes da Lagoa Dourada, ela existe num processo de uma entrevista para emprego, ela existe no processo de uma campanha, ela existe no processo de um almoço familiar. Então a dança do acasalamento, ela não é ruim, né? A nossa postura, o nosso posicionamento que precisa muitas vezes ser avaliado. Então, quando um político vem com algo sedutor, eu posso questionar ele. E eu posso, esse é o nosso dever, né? Dizer para ele, ó, então tá, eu tô aqui assumindo um compromisso junto com a minha comunidade que depois nós vamos lá cobrar. E o Márcio falou no começo, né, Márcio? O quanto eles prometem, e aí eles têm 4 anos para colocar em prática, e aí eles voltam com a mesma dança do acasalamento, com o mesmo jingle ainda, o mesmo fundo musical, né? 4 anos não deu tempo de construir uma escola. Márcio, por mais que nós tenhamos dificuldades, nós vamos construir uma casa, nós vamos construir dentro das nossas possibilidades. Mas eu não falo, digo assim, em 4 anos eu não fiz nada, nem a base, eu comprei nem um tijolo para casa. Não, em 4 anos eu comprei o terreno, eu comecei a obra, eu não terminei.
Então, talvez na dança do acasalamento, mas acontece isso. 4 anos não deu tempo para fazer uma escola, então nós precisamos agora de mais 4 anos para fazer uma escola. E o que eu acho mais triste, viu, Márcio? Desculpa eu estar abrindo meu coração com vocês. É quando chega alguém e diz assim, ó, em 4 anos eu não consegui, mas agora eu vou pedir para o meu filho entrar para ele construir a escola. Isso que eu acho que é ruim, Márcio, né? É quando existe essa profissão. Tem pessoas que eu acho que têm um perfil, que são bons gestores públicos, mas habitualmente nós vemos isso como uma profissão, né, Márcio? Eu posso ser um agente público, mas a minha formação é na área de saúde. Então, que eu passe e contribua para a comunidade com algo que eu possa ajudar as pessoas e depois eu volte a exercer aquilo que eu me formei. Então, que às vezes me incomoda um pouco de ver o agente público tornar-se uma profissão. E aí a dança do acasalamento, eles já sabem qual música as pessoas gostam, né, Márcio? É fácil chegar e trazer aquela música afetiva que a pessoa gostava de ouvir e prometer novamente algumas coisas na dança do acasalamento. Muito bem, Kleber, quero agradecer a tua magnífica participação aqui, como sempre, né, no nosso Manhã Total. A gente aprende muito, né, sobre psicologia, conversando com o Dr. Kleber. E até a próxima semana. Quero desejar para você um grande final de semana, viu, Kleber? E também desejar para você um ótimo domingo aí, dia da votação, tá bom? Obrigado. Silvio, muito obrigado. Eu adoro estar com vocês, especialmente o quanto que eu aprendo com o Márcio, viu? Eu acho que o Márcio é uma lenda do rádio. Eu adoro estar com vocês, faz muito bem mesmo. Eu começo o dia esperando assim ser na Lagoa Dourada. E quero sim desejar uma boa semana, um ótimo final de semana, um bom domingo, tá? A todos os ouvintes da Lagoa Dourada, a você, Marcília, a sua família, ao Márcio, a toda a família do Grupo T de Comunicações, meu muito obrigado, uma semana abençoada a todos e até a próxima sexta-feira.